Josafá, rei de Judá, era um homem justo. Governou com sabedoria e justiça. Jeorão, seu filho, ascendeu ao trono. Jeorão era o oposto de seu pai. Ele mergulharia Judá em um dos períodos mais sombrios de sua história. O poder, meus caros, o poder corrompe. E a Jeorão, ele concedeu uma sede insaciável, devoradora, por controle. Para garantir sua posição como rei, para consolidar seu domínio, ele recorreu ao ato mais cruel, mais abjeto, o fratricídio. Seus próprios irmãos, sangue do seu sangue, herdeiros legítimos do trono, foram assassinados a sangue frio. Imaginem, meus amigos, a cena. A corte, antes um local de celebração, de alegria, de música e dança, se transformou em um palco de horror, em um cenário de traição. O sangue derramado, inocente, manchava as mãos de Jeorão, manchava sua alma. A sombra da morte, fria e implacável, pairava sobre o palácio, antes radiante. O medo, meus amigos, o medo se instalou como um vírus, silencioso e mortal. A corte, antes vibrante, repleta de vida, se tornou um lugar de sussurros, de olhares temerosos, de conspirações. Ninguém estava seguro, ninguém. A crueldade de Jeorão não conhecia limites, não tinha fim. A cada novo dia, a paranoia aumentava, como um animal faminto. A desconfiança corroía as entranhas do palácio, como um ácido. O rei, antes símbolo de união, de força, da glória de Davi, era agora a personificação do terror, a encarnação do medo. A cada passo que dava, Jeorão se afogava em sua própria crueldade, em um mar de sangue e sofrimento. Atalia! Atalia, a esposa de Jeorão, uma mulher ambiciosa, impiedosa, fria como o mármore, filha de Acabe e Jezabel, ela trazia consigo o legado de idolatria, de violência, de paganismo de sua família. Sob sua influência, Jeorão, já corrompido pelo poder, abandonou a adoração ao Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Altares pagãos, altares de falsos deuses, foram erguidos por toda Judá, profanando a terra prometida. Ídolos de pedra e madeira, mudos e sem vida, substituíram o Deus único e verdadeiro, o Deus que tirou seu povo do Egito com mão forte. A fé, outrora o alicerce da nação, a rocha inabalável, se esfacelava como um castelo de areia. O povo, antes devoto, fiel aos ensinamentos do Senhor, se via obrigado a adorar falsos deuses, a se curvar diante de ídolos. A idolatria se espalhava como uma doença, como uma praga, como um fogo incontrolável. Os corações se endureciam, a justiça era esquecida, a imoralidade prevalecia. A terra, antes abençoada, fértil como o Éden, agora sofria sob a ira divina. A seca se instalou, implacável. A fome cruel assolou o povo. Mas Jeorão, cego pela influência de Atalia, surdo aos clamores do Senhor, ignorava o clamor de seu povo, o sofrimento de seus irmãos. Ele havia se tornado um fantoche, um títere nas mãos de sua esposa, um instrumento da idolatria. A impiedade de Jeorão, a idolatria desenfreada, a ambição desmedida, enfraqueceu Judá. Revoltas irromperam, Edom se rebelou, Líbina se juntou à rebelião. O reino se fragmentava, a sombra da guerra pairava sobre Judá. Invasões bárbaras devastaram as cidades. O terror se espalhava. Judá, antes próspera, se transformava em um cenário de horror e desolação. Em meio ao caos, a destruição, a dor que assolava Judá, uma voz se levantava, poderosa como o trovão, a voz de Elias, o profeta de Deus. Elias, o homem que enfrentou os profetas de Baal, surge com uma mensagem de advertência, um chamado à razão, um grito de alerta, uma carta escrita por ordem divina, guiada pela mão do próprio Deus, chegou às mãos de Jeorão, que tremeu ao recebê-la.
Nela, Elias anunciava a ira de Deus, a fúria do Todo-Poderoso, contra a impiedade do rei, contra a idolatria, contra o sangue derramado. A profecia era cruel, terrível, como um raio divino. Uma doença terrível se apoderaria das entranhas de Jeorão, corroendo-o por dentro. Seus intestinos se derreteriam em um tormento sem fim. Ele sofreria dores insuportáveis, dores que fariam a alma gritar. Sua morte seria lenta, agonizante, um prenúncio do inferno. Jeorão, ao ler a carta, ao ouvir as palavras de Elias, sentiu um calafrio percorrer sua espinha, gelar seus ossos. O medo, que ele tanto tentou sufocar, que ele tanto tentou ignorar, o dominou por completo, como um animal feroz. A sombra da morte, que ele havia projetado sobre tantos, que ele havia usado como instrumento de poder, agora pairava sobre ele, fria e implacável. A profecia, meus caros, a profecia se cumpriu. Jeorão foi acometido por uma doença terrível, que o consumia por dentro. Ele gritava dia e noite, implorando por alívio, por misericórdia. Não havia cura, meus amigos, não havia cura para a ira divina. Jeorão morreu em meio a sofrimentos atrozes, abandonado por todos, esquecido por aqueles que o cercavam. Seu corpo, já em decomposição, foi enterrado sem honras, sem ritos, sem o respeito devido a um rei. O reinado de Jeorão, meus caros, o reinado de terror, deixou um legado de trevas, um rastro de sofrimento e destruição. A idolatria, a violência gratuita, a instabilidade política marcaram sua passagem pelo trono, manchando a história de Judá. Judá, antes próspera, unificada, um exemplo de retidão, se viu fragilizada, dividida, à beira do abismo. As consequências da impiedade de Jeorão, de sua sede de poder, se estenderam por gerações, como um veneno que se propaga. Sua esposa, Atalia, a víbora, assumiu o poder após sua morte, dando continuidade ao ciclo de horror. Ela continuou a perseguir os fiéis a Deus, a promover a idolatria, a espalhar a semente da discórdia. O ciclo de violência e destruição parecia não ter fim, como um redemoinho que arrasta tudo para o fundo. A história de Jeorão, meus amigos, a história de um rei que se perdeu em seus próprios erros, serve como um lembrete atemporal, um espelho para que possamos nos enxergar, um alerta sobre os perigos da ambição desmedida, da crueldade, da idolatria, da perda da fé, um chamado à justiça, à compaixão, à fidelidade aos preceitos divinos, aos ensinamentos do Senhor. Jeorão, o rei que assassinou seus próprios irmãos para garantir o poder, que se deixou corromper pela idolatria, que mergulhou Judá em um período de trevas, teve um fim miserável, um fim que serve de exemplo. Sua história, embora trágica, embora dolorosa, nos ensina valiosas lições, lições que devemos levar para a vida. A busca desenfreada pelo poder, meus caros, corrompe a alma, transforma homens bons em monstros. A crueldade, como um câncer, gera mais crueldade, mais dor, mais sofrimento. A idolatria, a adoração a falsos deuses, afasta o homem de Deus, cega seus olhos, endurece seu coração e o conduz à destruição. A justiça, por outro lado, meus amigos, a justiça é um caminho seguro, um farol em meio à tempestade. A compaixão, a empatia, o amor ao próximo são escudos contra a barbárie, contra a violência. A fé inabalável no Deus de Israel é um farol que ilumina a escuridão, que nos guia pelos caminhos tortuosos. Que a história de Jeorão, meus amigos, sirva de alerta, de lição, que possamos aprender com seus erros, com suas falhas, e trilhar um caminho de justiça, de compaixão, de fé. Só assim poderemos construir um futuro digno de nossos filhos e netos. Um futuro livre da sombra da tirania, da idolatria, do sofrimento. Um futuro onde a justiça, a paz e a fé prevaleçam.